tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui nos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los a vocês que estão aí em casa que essa aula pode ser assistida quando e onde vocês quiserem e que ela fica disponível nas plataformas digitais, no app do Educa Recife e também no nosso canal lá no YouTube. Lá tem todas as playlists organizadas por série. Então você pode lá no YouTube assistir uma maratona da playlist da sua turma e também se inscrever no canal para receber a notificação todas as vezes em que uma aula for colocada lá. Tá certo? Hoje eu faço aula aqui com vocês e eu tenho a companhia da nossa querida intérprete Helena. Seja muito bem-vinda, Helena. A Helena vai fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, enquanto a nossa aula acontece, tornando essa aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa, tá certo? E me acompanhando no chat, fazendo comentários muito interessantes durante a aula, a gente tem a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal. Eu estou aqui, tá, nono ano? E estamos juntos nessa, então não deixa de interagir no chat, no canal de YouTube. Estamos sempre a postos e tem outra pessoa importante, que é a professora Camille Borba, que está sempre dando uma passeada lá no canal de YouTube e respondendo os alunos do nono ano. Nós também, tá? Então não esquece de ir lá e colocar comentários, como também participar aqui do chat. Isso. A professora Camille Borba está com outras demandas, né, professora Adriana? Mas em breve ela voltará aqui para conversar com a gente também, sobre os assuntos da aula para vocês e tudo mais, tá certo? Deixa a sua mensagem aí de saudade para a professora Camille no YouTube, que a gente vê tudo, viu? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Olha, hoje nós continuaremos com a leitura e com a interpretação do gênero crônica. A crônica, né, que é esse texto que é meio que um híbrido, né? Ele vai fazer uma narrativa, mas ao mesmo tempo com um olhar muito atento para a crítica social. Então, eu vou conseguir imaginar cenários, eu vou conseguir contar assim, narrativas, mas ao mesmo tempo eu vou ter um olhar atento e crítico sobre as situações do nosso cotidiano, daquilo que afeta as nossas vidas diariamente, tá certo? A crônica é um gênero textual muito particular, né? Que requer olhos atentos para a gente conseguir entender. Então, antes da gente começar e a gente ir para o gênero textual propriamente dito, e antes da gente ir para a análise de texto, eu quero que você que está aí em casa faça um exercício de calmaria, vamos por assim. Respire, já diria o professor Helena, né? Antes da gente começar a fazer qualquer coisa, a gente tem que respirar e se acalmar, se conecte no chat, esse é o caminho, tá? Busquem lápis, cadernos e afins, ou seja, coisas que podem lhe auxiliar para você anotar o conteúdo. Quem está assistindo pelo celular pode sempre tirar print, né? Quem está assistindo pela TV pode sempre anotar, tá? E sente-se confortavelmente no sofá e vamos embora, que a gente tem um caminho todo pela frente. Vamos revisar o que é crônica? Se você que está em casa e não lembra o conceito de crônica porque viu há muito tempo, porque, né, não lembra mais, a gente vai revisar aqui, tá certo? A crônica é um gênero textual caracterizado por textos curtos, então não são textos muito longos, ao contrário de romances, né? Que a gente está acostumado com aqueles catatal de livro, né, professora? Então, com 500, 600 páginas. A crônica não, ela vai ser um texto curtinho. Possui uma linguagem simples e que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor e ironia. O humor e ironia que em alguns gêneros textuais vai ser um recurso muito importante, tá certo? A crônica é um deles, em que eu vou olhar uma situação do cotidiano, pensar sobre ela, mas eu vou tirar dela, eu vou usar, na verdade, essa situação com ironia, com sarcasmo, pensando em outras possibilidades de uso daquele contexto. A crônica está entre o estilo jornalístico e o literário e tem como ponto de partida os acontecimentos daquele tempo e daquele lugar. Então, assim, o gênero jornalístico é aquele gênero textual imediatista, né?
a gente tem a notícia, a gente tem a reportagem que dão conta do que acontece agora. Enquanto que o literário é aquilo que permite a imaginação, né? É aquilo que tem um trato especial com a linguagem. Então, a crônica vai ser um texto muito particular, porque ela é um híbrido entre os dois. Então, ela vai fazer a junção entre esse imediatismo do jornal, entre essa necessidade de dar conta do nosso cotidiano e essa junção literária. Ou seja, o trato com a linguagem, o poder imaginativo, o uso de metáforas, etc. Então, a crônica é um texto por si só muito poderoso, que vai dar conta dos assuntos do nosso cotidiano de forma irônica, certo? Dê uma relembrada do que é crônica, agora está mais fácil da gente visualizar, né, da gente entender o que é, e aí a gente continua, tá certo? A gente continua conversando. O cronista, ele busca a inspiração para os seus textos nos acontecimentos recentes ou em situações banais do cotidiano e convida o leitor a olhar para o mundo como ele. O cronista vai ser essa pessoa de olhar inusitado. Se eu vejo um cachorro vira-lata atravessando a rua e eu não sou cronista, o que eu consigo visualizar é só isso, é só a cena. Já um cronista, ele pode olhar essa mesma situação, isso é só um exemplo, tá? Ele pode olhar essa mesma situação e dela conseguir tirar toda uma argumentação e contexto e criação de uma história que pode falar sobre diversos assuntos relevantes para a nossa sociedade, como fome, como pobreza, tá certo? Então, a partir de uma cena simples, em que, em tese, eu não teria muita coisa do que extrair, é só um cachorro passando pela rua, atravessando a rua, com o meu olhar de cronista, que é um olhar muito perspicaz, né, voltado justamente para esse senso crítico, eu consigo criar todo um texto refletindo sobre essa situação, tá? Vamos relembrar? Primeiro a gente vai relembrar, na verdade, Clarice Lispector, que é uma das mais importantes escritoras brasileiras, né, da segunda metade do século XX, e ficou conhecida pela construção de personagens de forma intimista e pelos processos de epifania presentes nas suas obras. Intimista porque as personagens de Clarice têm muito esse tom de falar do eu. Então, aquilo que volta para o interior de uma pessoa que fala de sua intimidade, intimidade que eu falo no sentido de entender o que é que se passa por trás da cabeça daquela pessoa. Quando a gente conversa com alguém, seja uma pessoa na vida real, né, a gente não consegue saber tudo o que ela está pensando. Da mesma forma, isso acontece com muitas personagens literárias. Às vezes a gente só entende parcialmente o que essa personagem está querendo dizer ou o que ela está querendo mostrar. A escrita de Clarice, particularmente, tem essa propriedade de ir a fundo na psique da personagem. Então, você entende não apenas as ações dessa personagem que a Clarice está construindo, mas também os mecanismos por trás das decisões que ela toma. As motivações, as emoções que ela sente ao escolher fazer determinada coisa. Então, ela tem esse tom intimista que parece sempre um confessionário, né? A narrativa de Clarice parece sempre uma confissão de alguma coisa, tá? E a gente tem a epifania. A epifania é aquele momento de sabedoria, é o momento em que eu descubro alguma coisa sobre mim. E esse tipo de acontecimento é muito comum na escrita dela, tá? São personagens que estão se estudando tanto o tempo todo que eles acabam por descobrir alguma coisa sobre si mesmos, tá? São personagens que vão se tornando muito inteligentes à medida em que vão sendo construídos, tá? São características da literatura intimista. A descrição psicológica das personagens, a discussão de temas subjetivos e abstratos, e o retrato da vida cotidiana sob uma ótica pessoal. Então, vamos lá. A gente tem a descrição psicológica das personagens, então, além da descrição física, de eu dizer, olha, a personagem era alta, a personagem era morena, a personagem usava óculos, etc. e tal, eu tenho uma descrição psicológica por trás. Então, essa personagem, ela tem um trauma, ela tem alguma coisa nela que a perturba, ela tem uma tendência a ser egoísta. Então, eu tenho essa descrição dessas características que não são características físicas, que são características de personalidade, tá? A discussão de temas subjetivos e abstratos, então eu vou discutir emoções, eu vou discutir
sentimentos, o amor, a traição, tudo aquilo que é não tangível, né? O que é abstrato, ou seja, aquilo que a gente não consegue pegar com as nossas mãos, tá? O retrato da vida cotidiana sob uma ótica muito pessoal. Então vamos lá. Eu conto sobre o dia a dia da minha família, eu conto sobre as decisões que são tomadas coletivamente dentro da minha casa. Então, o que acontece dentro da minha casa, dentro do meu trabalho e como eu repercuto isso dentro da minha cabeça. Então, essa vai ser a ótica pessoal. Então, por exemplo, se eu sou casada e o meu marido me deixou, e aí a gente entra dentro da cabeça da personagem para entender como é que ela está se sentindo dentro dessa situação, certo? Esse é um ponto de vista sempre muito íntimo, muito pessoal de cada personagem. A gente tem a presença de narradores em primeira pessoa. Isso se dá também muito por causa desse tom intimista e pessoal, né? Pessoal e individual. Se é individual, eu estou sempre falando do eu, nunca falando dela ou dele, da terceira pessoa, tá? A existência da epifania, espécie de revelação, na qual a personagem reconhece alguma verdade sobre si ou sobre o mundo. É um momento de grande revelação, de uma verdade absoluta que a personagem não possuía antes na narrativa. Então, ela é um construto, né? Eu vou descobrindo qual é a realidade, tá? A crônica que a gente vai ler está disponível lá na plataforma da Árvore do Livro. A gente sempre fala aqui da Árvore do Livro porque é um recurso importante para que você aí em casa tenha acesso a uma biblioteca particular e intransferível e que pode ser acessada de qualquer lugar e gratuitamente, tá? Então, se você é aluno da rede, tem um QR Code aí na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular e esse QR Code vai te levar até o site da Árvore do Livro. Então, lá você pode navegar e passear e procurar livros, revistas. Tem uma banca também lá, uma banca como se fosse uma banca de revistas, sabe? E aí você pode consumir matérias, reportagens e notícias e etc. Então, além da literatura, além dos livros de crônica, de poesia e de prosa, a gente também tem a banca de revistas. Para acessar a crônica que a gente vai ler hoje, você pode ler o QR Code abaixo ou acessar pelo site www.arvore.com.br, fazer login com o seu número de matrícula. Beleza? Tá aí a Árvore do Livro bem bonitinha. É assim que ela se parece, é assim que é a carinha dela. Então, quando você lê o QR Code da tela anterior, ele vai te levar para esse lugarzinho aí, bem bonitinho. E aí, embaixo, a gente tem a organização dos livros, escolha por categoria, e você pode escolher pelo seu ano também. Então, se você é do 9º ano, você pode selecionar a sua faixa etária, e aí a Árvore do Livro vai te indicar os livros apropriados para a sua faixa etária. Você não vai ler livros do 6º ano, por exemplo, né? Que são livros com com temáticas apropriadas para o 6º ano, com construções frasais mais simples, apropriadas para o 6º ano. Se você é 9º, você já consegue ler temas mais complexos, então a Árvore do Livro vai fazer esse papel de seleção por você, beleza? A gente vai ler uma crônica, na verdade, de Clarice Lispector, desse livro aqui, chamado de Crônicas para Jovens de Bichos e Pessoas, tá certo? Desse livrinho, o QR Code está aí do lado da sua tela também, então você pode ler através direto da Árvore do Livro. Hoje Nasce um Menino. Hoje Nasce um Menino é o nome da crônica que a gente vai ler de Clarice, tá? Na manjedoura estava calmo e bom. Era de tardinha e ainda não se via a estrela guia. Por enquanto, a alegria serena de um nascimento, que sempre renova o mundo e fala começar pela primeira vez. Por enquanto, a alegria suave pertencia apenas a uma pequena família judia. Alguns outros sentiam que algo acontecia na terra, mas ninguém via ou ao certo sabia. Na tarde já escurecida, na palha couro de ouro, tenro como um cordeiro, refulgia o menino, tenro como nosso filho. Bem de perto, a cara de um boi e outra de jumento olhavam e esquentavam o ar com o hálito do corpo. Era depois do parto, e tudo úmido repousava, tudo úmido e morno respirava. Maria descansava, o corpo cansado. Sua tarefa no mundo e diante dos povos e de Deus seria a de cumprir seu destino, e ela agora repousava e olhava a criança doce.
Ouvia-se, como se fosse no meio da noite calada, aquela música de ar que cada um de nós já ouviu e de que é feito o silêncio. Era extremamente doce e sem melodia, mas feita de sons que poderiam se organizar em melodia, flutuante e ininterrupta. Os sons como 15.000 estrelas. A pequena família captava a mais primária vibração do ar, como se o silêncio falasse. O silêncio de Deus grande falava. Era de um agudo suave e constante, sem arestas, todo atravessado por sons horizontais e oblíquos. Milhares de ressonâncias tinham a mesma altura e a mesma intensidade, a mesma ausência de pressa, noite feliz, muito sagrada. E o destino dos bichos ali se fazia e refazia, o de amar sem saber que amavam. A doçura dos brutos compreendia a inocência dos meninos. E antes dos reis, presenteavam o nascido com o que possuíam, o olhar grande que eles têm e a tepidez do ventre que eles são. Este menino, que renasce em cada criança nascida, iria querer que fôssemos fraternos, diante da nossa condição e diante de Deus. O menino iria se tornar homem e falaria: hoje, em muitas casas do mundo, nasce um menino. Então, esse texto é uma crônica de Clarice Lispector. Então, a gente já consegue perceber que, na verdade, a crônica de Clarice vai falar sobre o nascimento do menino Jesus, né? E perceba que a crônica é justamente olhar para um fato, olhar para um acontecimento e dele extrair reflexões múltiplas. Então, a Clarice está aí pensando sobre Maria, sobre José, sobre as situações que envolviam esse nascimento, sobre o que o nascimento de Jesus significa para os povos, de como o nascimento de uma criança é sempre muito importante para a família. E aí a gente tem a presença dos reis magos, né, que vinham trazer os presentes para Jesus e quais eram as intenções desses reis magos. Então a gente tem a construção. Perceba que ela é uma narrativa que a gente conhece muito pelas passagens bíblicas, né, e por causa do Natal, né, a gente tem festas comemorativas muito fortes, cristãs muito fortes no país como um todo, no mundo como um todo. Mas Clarice dá uma outra cara a esse texto, né? A essa passagem bíblica. Ela dá uma cara como se fosse realmente uma crônica. É uma outra espécie de narrativa, tá? O texto de Clarice nos lembra um outro texto, não? O episódio bíblico do nascimento de Jesus Cristo. Percebemos essa relação por causa da intertextualidade entre esses textos. Mas vocês sabem o que é intertextualidade? A gente está sempre falando de intertextualidade, é uma coisa que vai e volta. E vai ser assim até o vestibular, tá? Até o Enem, até vocês entrarem em uma universidade. Por quê? Quando a gente produz um texto, nunca é apenas a nossa fala. Esse texto está sempre perpassado pelas coisas que a gente já leu anteriormente. Porque ninguém chega no vestibular em branco. A gente sempre chega com referências. Então, quando a gente vai pensar tudo do nosso dia a dia, a gente já tem uma bagagem muito grande de referências e leituras anteriores. A intertextualidade vai dar conta justamente de eu reconhecer essas interferências, tá certo? Essas leituras anteriores. A intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que se estabelece sobre o outro. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência explícita ou implícita aos elementos existentes em outro texto, seja a nível de conteúdo, forma ou de ambos, forma e conteúdo. Então, quando eu estiver falando sobre intertextualidade, eu vou estar falando também do reconhecimento desses outros textos no meu texto. Esse reconhecimento pode ser dado de forma implícita ou explícita. O que isso significa? Explícita é quando aquilo está direto ali no texto e está de forma clara, objetiva. Então, eu não estou escondendo essa minha referência do meu leitor. Quando eu faço essa intertextualidade de forma implícita, eu posso não estar deixando ali tão claro, né, tão objetivo, o fato de que eu tenho essa referência anterior. Mas, de ambas as formas, tanto a intertextualidade implícita quanto a explícita, elas serão referências.
certo? Coisas que você tem anteriormente à leitura. Não apenas quando você está produzindo um texto, mas também quando a gente está lendo um texto e reconhecendo neles elementos que são de outro autor, que são de outro contexto, de outro texto. Então, a intertextualidade vai ser todo esse movimento de reconhecer um texto no outro, certo? Vou continuar. Clarice nos oferece na crônica um olhar intimista e acolhedor de como teria sido o nascimento do menino Jesus antes da chegada dos Reis Magos, quando ele era somente um menino, nascido de sua pequena família judia e junto dos animais. Um nascimento prosaico antes de ser um nascimento ilustre. Isso é importante, é um ponto de vista que a gente quase nunca tem com relação ao nascimento de Jesus, porque a gente já tem essa figura simbólica muito carregada de significado para a gente, né? Então, antes da gente pensar, é Jesus que nasceu, Clarice faz um movimento de pensar assim, é um menino que nasceu. E aí, antes dele ser reconhecido, antes de Jesus virar um símbolo, ele vai para o nascimento, e é por isso que ele chama de movimento prosaico, né? Porque primeiro nasce um menino, depois nasce Jesus, na ideia de símbolo para a humanidade, tá certo? E aí, por isso que é equiparado com o nascimento de todos os meninos, porque crianças nascem. E aí a gente nasce pertencentes a uma mesma espécie, né? Tendo um ritual para nascer, que é o nascimento, que é o parto, e aí com a vida da gente é que vai ganhando outros significados, etc. Então, podemos apontar quais características da crônica no texto de Clarice Lispector que acabamos de ler? A gente viu quais são as características da crônica, a gente já discutiu a crônica, e agora a gente vai tentar apontar essas características. A gente tem um texto curto, embora tenha ficado com muitos slides aí, mas a gente nada comparado com ler um romance, com ler uma novela, com ler um conto, às vezes a gente tem contos grandes também. A gente tem o cotidiano, é um ponto de partida, afinal o nascimento é sim o cotidiano. A gente tem milhares de crianças nascendo no mundo todo, todos os dias. Então o ponto de vista sobre o fato, que é o nascimento, é algo cotidiano, embora o nascimento de Jesus tenha sido um fato único e exclusivo, tá? Proximidade com o leitor, eu consigo trazer essa temática para a vida particular das pessoas, visto que muitas pessoas já são mães, já são pais, né? É o dia a dia delas. E a gente tem o compartilhamento do ponto de vista do autor. Qual é o ponto de vista do autor sobre esse fato especificamente? A gente também tem isso no texto. E qual seria a temática da crônica? A gente já conversou sobre isso, né? A temática é justamente conversar sobre o nascimento, conversar sobre a importância desse fato cotidiano da nossa vida, porque somos pertencentes a essa espécie que nasce, né? Se fôssemos outro tipo de espécie que não houvesse nascimento, não poderíamos conversar sobre isso. Pode-se dizer que a crônica se debruça sobre o nascimento, relatando um em especial. Fala sobre a possibilidade de renovação do mundo através do nascimento, tão corriqueiro e divino ao mesmo tempo. Então, veja, o nascimento de Jesus significa e vai ter um valor simbólico de renascimento de toda a humanidade. Então, eu não posso pensar que o nascimento de um menino, que é algo corriqueiro, porque nascem meninos o tempo todo, vai ser corriqueiro na passagem bíblica. Porque ele significa, e é uma mensagem para todo mundo, o renascimento da própria humanidade. Então, eu tenho aí um valor simbólico muito maior do que aquilo que parece corriqueiro, tá certo? Para pensar aí sobre quão importante é, na verdade, a crônica, né? Porque a gente tem, na verdade, antes da gente ir para a reflexão final, porque é o finalzinho da nossa aula, a gente pode pensar o quanto a crônica, na verdade, ela vai ser um gênero textual muito rico, porque ela vai transitar entre o que é dia a dia, que eu falei, que é muito do olhar jornalístico da coisa, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, e ela vai transitar passando por essa esfera e poder literário. Então, quando eu paro para trabalhar a linguagem, como Clarice fez na crônica, e nasce um menino, eu tenho essa mistura de elementos, tá certo?
Mas, professora Adriana, diga aí se você gostou da nossa aula, o que é que você achou do conteúdo, se você gosta de ler crônicas, se você gosta de Clarice, o que é que você gosta de Clarice? Professora Vivi, a crônica traz para a gente sempre essa reflexão, né? E aí você usou Clarice, aí contextualizou com a história bíblica, conhecimento, bastante conhecimento, né? Então, eu acredito que os nossos alunos do nono ano devem se aprofundar, né, sabendo que a interpretação textual é muito valioso, não é? Sim. Para qualquer avaliação aí, eles que passam por provas para o TEC, não é? Provas do Enem, futuramente, próximo ano. Então, vamos nos preparar, não é? Então, esse caminho de aprendizado não pode ser percorrido sem interpretação textual. Sim. Então é isso, professora Vivi, vamos juntas. É muito importante, na verdade, interpretação textual é básica, às vezes no Enem, é tudo que você precisa fazer para fazer uma prova muito boa, né? A gente tem questões longuíssimas, em que a perspicácia ali da interpretação daquele texto vai fazer toda a diferença na hora de marcar a resposta correta. Estava falando sobre Clarice, já li alguns livros de Clarice, Na Hora da Estrela, Água Viva, amo Clarice, eu acho que ela tem uma leitura uma escrita muito fluida. Quando você vê, já leu ali o livro todo e nem sentiu. E a história de Clarice também, né, professora? Também, né, naturalizada, né? É, então muito bonita, interessante, não é? Lutou para ser naturalizada brasileira, viu? Pois é. Mandava cartas e cartas para o presidente na época, porque ela não se sentia estrangeira, ela se sentia brasileira. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe um pensamento também da Clarice, tá? Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. O que é que Clarice estava querendo dizer quando ela quando ela escreveu essa reflexão? Que, na verdade, a gente fica querendo se poldar o tempo todo e ser perfeito o tempo todo, quando, na verdade, a gente nunca sabe quais das nossas características são fundamentais para a gente. Então, o professor Heleno me reclama muito, dizendo que é muito perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista e eu sofro. Mas a gente nunca sabe o quão esse perfeccionismo organiza toda a sua rotina e faz com que a sua vida seja possível. Então, quando a gente olhar para si mesmo, a gente precisa ter um pouquinho mais de compaixão. Vou além, professora Viviane. Diga. Muito mais que compaixão, precisamos ver flores, não é? Em nós. Muito bom. E estamos o tempo todo nos martirizando ou nos condenando, Já não é? pensasse. As pessoas já nos condenam. Então, vamos ver flores, né, na nossa vida, no nosso aprendizado. Então, vamos acolher com carinho, não é? Até os defeitos. Até os defeitos. Que muitas vezes é um impulsionamento para fazer algo. E servem para que a gente melhore também, né? Se a gente Isso, reconhece os nossos sim. defeitos, se a gente se estuda, a gente vai se melhorando, se tornando uma pessoa cada vez mais que nos dê orgulho também, né? De ser quem somos. Tá certo, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixem sempre comentários pra gente, que a gente ama ver e ler. Um cheiro e até o próximo encontro.